Mateus, capítulo 20, versículo 1 em diante. Tema de hoje: os trabalhadores na vinha. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo por perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhe: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhe: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vos recebereis. E assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. E vindo os que foram cerca da hora undécima, receberam cada homem um denário. Vindo então os primeiros, eles pensavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem um denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores somente 1 hora trabalharam, e os fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal a teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Queridos que nos ouvem nesse momento, essa passagem aqui é muito profunda, é muito interessante. Esta parábola é a sequência lógica do ensinamento de Jesus no texto anterior. Que texto esse, pastor? Aqui, essa parábola do capítulo 20 de Mateus, versículo 1 até o 16, é uma ilustração do que Jesus acabara de ensinar. No reino dos céus, aqueles que deixam tudo para seguir a Cristo ganham nesta vida e na vida vindoura. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. E essa é a essencialidade
desta parábola. Uma parábola acerca do reino dos céus, aonde a graça de Deus é o fator predominante. E onde são totalmente irrevogantes, e irrelevantes as concepções comerciais de moralidade. Jesus não está aqui lançando luz sobre a questão de como os trabalhadores devem ser pagos. Não. Ou sobre os outros problemas econômicos com as quais o homem ele enfrenta em torno dos seus dias modernos, e se preocupa tanto. Então, qualquer tentativa de interpretar esta parábola segundo essas linhas está condenado ao fracasso. Aqui o escritor, ele diz que o chamado para o trabalho, a capacidade e a recompensa são todos com base em um princípio de graça e não de mérito. Mas pastor, por que Jesus ele contou esta parábola? Mais para frente nós vamos entender o porquê Jesus contou esta parábola. Mas antes eu quero explicar um pouquinho sobre esta parábola. Então aqui fica claro, portanto, que esta parábola não tem a ver com leis trabalhistas, porque o fulano ganhou mais do que o ciclano, porque o fulano trabalha mais tempo de firma que o beltrano. Não tem nada a ver com isso. Nem mesmo se trata de direitos humanos, não é uma retribuição das obras. Aqui o ensino básico é que Deus nos convoca para fazermos parte do seu reino em tempos diferentes. E a todos aqueles a quem Ele chama, Ele oferece a mesma coisa. Isso é graça, salvação. Então aquele que diz que os benefícios do reino dos céus são os mesmos para todos quantos se sujeitarem ao governo do seu rei, sempre que se coloquem sobre o seu domínio. Nessa questão, aqui os judeus, eles não têm precedência sobre os gentios. E o homem que é convertido, ele se converteu cedo em sua vida, não está por isso credenciado a obter de Deus melhor tratamento do que aquele homem que é muito mais velho, quanto ali passa pela experiência de um novo nascimento, porque todos recebem igualmente o melhor tratamento de Deus, tá? Então o eixo central aqui da parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, está no versículo 15. O versículo 15 aqui do capítulo 20, esse é o eixo central desta parábola. Aqui diz bem assim, no versículo 15, olha o que diz: não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal a teu olho, porque eu sou bom? Então, aqui diz que Deus se relaciona com os seres humanos com base na sua generosidade e não com base no que um homem ou uma mulher merece, tá?
Então olha só que interessante esta parábola. Vamos destacar alguns pontos importantes aqui nesta parábola. Primeiro, o chamado de Deus. O chamado de Deus, capítulo 20, versículo 1 até o 7, ali diz que a praça lá nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, a praça era um lugar aonde se encontravam os trabalhadores que trabalhavam por dia. E era ali que os empregadores os contratavam. Então, quem queria ser contratado ia para as praças. E lá nas praças, todas as manhãs, antes do nascer do sol, ali ajuntava-se um numeroso grupo de camponeses, com pás nas mãos, esperando para serem contratados a fim de trabalhar durante o dia no campo. Então, há pessoas que são chamadas no alvorecer do dia, outras são chamadas na juventude, outras são chamadas na fase adulta, outras são chamadas ainda na velhice, e até mesmo aqueles que são chamados quando estão no leito de morte. Mas mesmo aqueles que são chamados na última hora, recebem a recompensa da graça, a vida eterna. Todos eles recebem a mesma recompensa. Então aqui nós vemos nesta parábola que uns foram contratados logo no comecinho do dia, outros foram contratados no meio do dia, outros foram contratados ao final do dia. Porém, todos eles recebem a recompensa. Outra coisa que nós observamos nesta parábola é sobre a bondade de Deus. Capítulo 20, versículo 8 e versículo 9. Ali a Bíblia fala da bondade de Deus. O mesmo paraíso está à espera tanto do homem que experimentou a graça divina na última hora da vida, como daquele que foi chamado primeiro para ser discípulo de Cristo. Dado que a salvação, ela é inteiramente uma questão de graça de Deus. Ela é livre para fazer o que quiser com o que é seu. O pai de família, na parábola aqui, ele cuida de todo o processo da contratação. O pai de família, ele cuida, ele contrata, ele ordena e ele faz o pagamento. Ele ordena ao mordomo fazer o pagamento. Então cada um de nós será chamado para receber a nossa recompensa um dia. Quando nós findar aqui os dias nessa terra, o Senhor, Ele cuidará para que nas operações da sua graça, tanto a sua soberania, quanto a sua bondade, sejam abundantes para os trabalhadores da vila. Agora eu acho interessante, meus queridos irmãos, que aqui nós vemos a bondade e o chamado, mas nós precisamos observar nesta passagem, também no versículo 10 até o versículo 14, a justiça de Deus. A justiça de Deus não é como a justiça do homem. Aqui nós vemos que foi só com os que foram enviados de manhã cedo a vinha que o empregador estabeleceu acordo. Se nós olharmos a partir do versículo 10 até o versículo 14, aos enviados ali só houve acordo com os primeiros.
Aos enviados, a 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora, foi dito que eles receberiam salário justo, mas não sendo especificado a quantia, como foi especificado para quem foi chamado na 1ª hora. Aos que foram chamados, a hora 1/10, não se lhe disse nem mesmo que seria pago, mas eles não ficariam sem a justa recompensa. Então, os que chegaram para trabalhar primeiro alimentavam falsas esperanças até que receberam o que tinha aceitado receber. Se o primeiro tivesse sido pago primeiro e liberado, não teria havido murmuradores. Mas o murmurador foi necessário para pôr em relevo a lição. Olha só que interessante. Era necessário essa parábola, essa história. Por quê? Porque os chamados primeiros, eles testemunhassem o pagamento feito aos chamados por último. Lembrando que quem foi chamado primeiro para trabalhar, não foi pago primeiro. Quem foi chamado por último para trabalhar, é que recebeu primeiro. Agora, por que Jesus fez isso? Por que essa parábola, ela trabalha dessa forma? Para que se ressaltasse tanto a justiça como a bondade de Deus. Então, diante da graça, os corações invejosos aumentam em amargura. E é ali que Deus testa qual é a intenção dos trabalhadores em sua via. Os murmuradores não disseram que o generoso Senhor lhes tinha rebaixado, mas que eles tinham exaltado outros que trabalhavam só 1 hora. A queixa deles foi essa: tu os igualaste a nós. Oh, meus queridos, quantas pessoas hoje na vinha, na seara, se achando. Quantas pessoas hoje que só porque tem anos de fé, anos de crente, se acham que vão receber maior recompensa do que aqueles que foram salvos hoje, ou estarão sendo salvos através dessa live. Eles não estavam apenas insatisfeitos com o que havia recebido, mas eles também estavam invejosos do que os outros receberam. Então, ele usou o seu próprio dinheiro como quis. O senhor da vinha, ele usou o seu próprio dinheiro como ele quis. Da mesma forma que Deus também dispensa a graça como ele quer. Ele nunca é injusto com ninguém, mas quanto aos dons da graça, ele não se comprometerá com as nossas ideias de equidade. Um homem, aqui nós vemos um homem que é chamado ao arrependimento e fé. Ainda aqui, como é que eu posso dizer? Na infância, como Timóteo, talvez. E nós vemos outro homem que é chamado na 10ª hora, como ladrão da cruz, salvo como um tição tirado do fogo. Um dia, um pecador endurecido, impenitente, e no outro dia seguinte,
paraíso, como Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo assim, meus queridos irmãos, o Evangelho nos informa que esses dois homens estão perdoados diante de Deus, e ambos foram igualmente lavados pelo sangue de Cristo, revestidos da justiça de Cristo. Ambos estão igualmente justificados, ambos foram aceitos, ambos estarão à direita de Cristo no último dia. Não há quem é melhor, quem é maior, não há. Todos recebemos a mesma graça. Fomos purificados pelo mesmo sangue, salvo pelo mesmo Cristo. Então, quando olhamos a soberania de Deus nesta parábola, nós vemos que o queixoso, ele tem um olho invejoso, ao passo de que o proprietário da terra, o dono da vinha, tem um olho generoso. Mas o problema era aqueles trabalhadores que começaram mais cedo. Aqueles trabalhadores que te fizeram acordo. Os trabalhadores não protestaram por não receberem um maior pagamento, não. Mas eles simplesmente, porque eles protestaram porque os contratados mais tarde receberam de igual paga. Oh, quantas pessoas hoje andam na igreja perguntando, mas eu seria a pessoa mais indicada, eu seria a pessoa com mais tempo de casa, eu seria a pessoa com mais anos de crente, eu tenho tantos anos porque eu fiz, eu fundei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas aos olhos do dono da vinha, não é assim que ele trabalha. Em outras palavras, eles ficaram enciumados com a generosidade do patrão. Capítulo 20, versículo 15, ali diz, Jesus fala: não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu. Agora a segunda parte do versículo é que é interessante. Presta atenção aí, acompanha na Bíblia. Ou é mau a teu olho, porque eu sou bom. Se a misericórdia é do Senhor, Ele pode concedê-la a quem Ele quiser. E se a recompensa do Senhor é completamente graciosa, o Senhor pode recompensar como lhe apraz. É do Senhor a recompensa, é do Senhor a misericórdia, é do Senhor a graça. Ele dá a quem quiser, como quiser, quanto quiser. É Ele que faz isso. Então os adjetivos mudam de lugar em comparação a Mateus capítulo 19, versículo 30. Quando nós olhamos aqui em Mateus capítulo 20, versículo 16, olha só o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 20, versículo 16 diz: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas por que agora nós precisamos olhar e comparar com Mateus capítulo 19, versículo 30, um capítulo antes desse aqui? Porque lá diz bem assim, ó: mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Capítulo 19, versículo 30 e o capítulo 20, versículo 16. O ponto principal é o mesmo.
Embora essa ordem se ajusta melhor aqui na parábola. Mas agora nós iremos entender o porquê. O porquê que Jesus, ele passou essa parábola. Afinal de contas, o trabalho não se acha inteiramente na quantidade de tempo gasto nesse esforço. Mas a lição principal desta parábola é aqui: não esteja entre os primeiros, que se tornarão os últimos. Aqui o escritor ele faz 4 aplicações. Primeira aplicação, ele diz: nós não devemos superestimar os nossos méritos. Pastor, mas eu sou. Pastor, mas eu consigo. Fui eu que fiz. Fui eu. Não devemos superestimar os nossos méritos. O que diz no capítulo 19, versículo 27 de Mateus? Olha aqui, ó. Capítulo 19 de Mateus, versículo 27, diz bem assim, ó. Então respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? Meus queridos, tem pessoas aí se gabando, tem pessoas aí tocando trombeta de tudo que fez pela obra ou pelo Senhor. Mas a Bíblia não nos manda fazer isso. A Bíblia não nos orienta a superestimar os nossos méritos. Pedro era uma pessoa que vivia se achando. Olha Deus, olha Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Qual vai ser nossa recompensa? Servir a Cristo apenas em função de benefícios temporários ou eterno é perder as melhores bênçãos que Ele tem para nós. Não foi para isso que Ele nos chamou. Outra coisa que nós vemos também, nós não devemos nutrir orgulho. Nutrir orgulho. Capítulo 19, versículo 27 até o 30, 27 e 30. Olha o que diz aqui. Então respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixemos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? Versículo 30. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Interessante que no capítulo 20, versículo 16, também diz: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós não devemos nutrir orgulho. Aqueles que a seus olhos, ou aos olhos de outros, parecem estar em primeiro lugar, podem ser os últimos. Cuidado! Quando você quer se colocar em primeira posição, em primeiro lugar, em primeiras coisas de tudo, a Bíblia está dizendo que você vai ser o último. Não é o pastor Davi que está dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo. Terceiro ponto, aqui ainda, nós não devemos focar nossas atenções nos outros para compararmos resultados. Olha só, para compararmos resultados. Quantas vezes, né? Uma vez alguém chegou a falar até que fulano de tal nunca levantou um trabalho, nunca abriu nada, nunca fez nada. Meus queridos, cuidado quando você se auto valoriza. Você deveria estudar um pouquinho a Bíblia. Você deveria
parar um pouquinho com as coisas que não têm parte com a palavra de Deus e se dedicar mais com a palavra de Deus, aí você iria entender que a Bíblia nos ensina que nós não devemos focar nossa atenção nos outros para comparar resultados. Quantas almas o fulano ganhou? O fulano só ganhou 5. Mas eu ganhei 30. Mas eu ganhei 50. A palavra de Deus nos ensina a não julgar nada antes do tempo. 1 Coríntios, abre lá, Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. Ei, a Bíblia está nos ensinando. Não julgue antes do tempo. Não compare antes do tempo. Vemos apenas o trabalho e o trabalhador. E só isso. Mas é Deus que vê o coração e a motivação. Aí eu pergunto, você que se acha tanto, você que parece que é só você, eu pergunto para você, tem só você que Deus usa? Tem só você que Deus chamou? Tem só você que vai receber o galardão? Não tem. Então cuidado. Cuidado. Outra coisa que nós também precisamos cuidar, e a Bíblia nos ensina, é que nós não devemos nutrir nenhum sentimento de ressentimento ou injustiça. Por quê, pastor? Aqui no capítulo 20, versículo 11 e 12, diz bem assim, ó. E dizendo, estes últimos trabalhadores, somente 1 hora, e fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Nós não devemos nutrir nenhum sentimento de ressentimento ou injustiça. Por quê, pastor? Porque a bondade do dono não os levou ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter do coração deles. Qual que era o verdadeiro caráter do coração deles, pastor? O verdadeiro caráter do coração daqueles que estavam trabalhando, ou daqueles que começaram cedo, era se achar. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 19, versículo 27, nós vemos aqui, comparando com Mateus 20, versículo 16, aqui nós vemos que nós devemos obedecer a Ele, sem reserva. Interessante que Jesus, ele falou esta parábola para explicar algo ali que talvez Pedro não tinha notado, enxergado ou discernido. Se nós olharmos para a Bíblia, Pedro, ele não tardou em perceber o contraste entre o jovem rico e os discípulos pobres. Quando lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, ali diz, né? Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha, Jesus,
Vou aqui fazer uma ilustração. Jesus, se lembra o jovem rico? O jovem rico, ele saiu daqui entristecido. Ele não abriu mão de nada. Quando o Senhor falou, vai, vende tudo e reparta com os pobres, o jovem rico, ele não abriu mão de nada. Agora, nós, Jesus, nós abrimos mão de tudo, deixamos tudo para te seguir, tudo. Então olha só que interessante, Pedro falando para Jesus, Pedro falando e perguntando para Jesus, que será, pois, que nós vamos receber? O que teremos por fazer isso? Engraçado, meus queridos irmãos, através da palavra de Deus aqui, Jesus ele dá uma promessa maravilhosa de recompensa, tanto nesta vida como na vida próxima, da vida eterna. E os discípulos, eles teriam até mesmo tronos no estabelecimento ali do reino de Cristo. Seriam recompensados 100 vezes mais com tudo do que era bom que tivesse renunciado ali por amor a Ele. Em outras palavras, não estava fazendo um sacrifício, mas sim um investimento. Entretanto, nem todos os dividendos seriam recebidos nesta vida. Jesus aqui explicando, ele sentiu que havia na pergunta de Pedro, aqui no versículo 27 do capítulo 19, há uma possibilidade de uma motivação errada para servir. Interessante que nós encontramos ainda hoje na face da terra pessoas fazendo a obra do Senhor, pessoas querendo fazer a obra do Senhor, mas não tem como descobrir qual que é a motivação dessas pessoas. Mas através dos seus atos é perceptível que a motivação é como a motivação que Pedro estava tendo. Por isso Jesus acrescentou a advertência de que alguém que se considerasse o primeiro a seus próprios olhos seria o último no juízo final, enquanto os últimos seriam os primeiros. Então aqui nós vemos essa verdade, ela é exemplificada na parábola dos trabalhadores da vinha, no capítulo 20. Essa parábola não tem relação alguma com a salvação. Não. Primeiro nós vemos aqui o denário. O denário representava ali um dia de trabalho daquele tempo. E não representante ali, não representa a salvação. Porque ninguém é capaz de trabalhar para merecer a sua salvação. Ou para merecer o direito da salvação. Não, a salvação não é através de obras. Tá? Também nós vemos outra coisa aqui, é que não trata também de recompensa. Pois não vamos receber todos a mesma recompensa. Então esse denário aqui, que o Senhor dessa vinha está pagando, não tem a ver nem com salvação e nem com recompensa. Porque a própria Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, ali diz que cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Entendeu? Então, antes, a parábola enfatiza a atitude correta no serviço.
E é importante aqui nós observar que dois tipos diferentes de trabalhadores foram chamados a trabalhar naquele dia. Como nós olhamos na Bíblia aqui. Primeiro, aqueles que fizeram um contrato com o empregador e concordaram em trabalhar por 1 denário ao dia. E os outros que não fizeram contrato algum ali e concordaram em receber o que o proprietário achasse justo pagar. Então nós temos aqui, entendeu? O que fez o contrato, versículo 2. E os outros, a partir ali do versículo 3, eles foram trabalhar, mas eles não fizeram nenhum contrato. Eles iam receber aquilo que o dono da vinha achasse mais justo pagar. Então, olhando para esta parábola, nós vemos os primeiros trabalhadores, eles insistiram em fazer um contrato. Versículo 2 diz: e tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, eles entraram em um acordo. Olha, você vai me pagar 1 denário por dia e nós vamos trabalhar para você. Isso explica porque o dono da casa pagou aos trabalhadores dos últimos para os primeiros. Por quê, pastor? Porque ele desejava que os chamados primeiros, ali, que insistiram em ser contratados, visse quanto havia pago aos trabalhadores que foram chamados por último. Foi uma forma de mostrar aos primeiros que quiseram o contrato, que quiseram o valor, quão generoso ele era para aqueles que não quiseram nenhum valor, mas confiaram na bondosa ali, bondade do dono da vinha. Então, meus queridos, nós podemos nos colocar no lugar dos trabalhadores, chamados primeiros, que só foram pagos por último. Todos esperavam receber 1 denário, pois era o que havia em acertar. Imaginemos então, olhando para essa passagem, a surpresa deles quando viram os trabalhadores que foram chamados por último receber 1 denário também cada um. Isso significava que o salário dos primeiros deveria ser de pelo menos 12 denários cada. Mas os trabalhadores das 3 da tarde também receberam 1 denário. Por apenas 3 horas de trabalho. O homem que estava por último na fila recalculou rapidamente o seu salário. Ali, 4 denários pelo dia por um dia de trabalho. E quantos homens contratados ao meio-dia também receberam 1 denário? Isso cortou o salário deles pela metade. Estou falando do salário daqueles que foram contratados primeiro. Aqueles que deram o preço, 1 denário. Quando viram que os que foram contratados por último, no final do dia, receberam 1 denário. Quando aqueles que foram contratados no meio do dia, receberam 1 denário também. Aqueles que foram contratados na hora nona, receberam 1 denário também. Então, o dono da vinha pagou ali 1 denário cada um. Quando chegou a vez daqueles que foram contratados por primeiro, daqueles que foram ali tratado o valor de 1 denário para trabalhar o dia inteiro. Então o dono pagou 1 denário também para eles, que
que era o que eles tinham acordado. Aqui nós vemos que é evidente que eles reclamaram, mas não tinha como argumentar. Por quê, pastor? Por que não tinham como argumentar? Porque eles haviam concordado em trabalhar por 1 denário e receber o que pediram. Se tivesse confiado na bondade do dono da vinha, do proprietário, eles não precisariam se preocupar. Mas eles quiseram fazer o preço. Se eles tivessem confiado na bondade do proprietário, poderiam ter recebido um salário muito maior. Mas insistiram num contrato. E quando nós olhamos aqui, Jesus falando esta parábola para os discípulos, a lição para os discípulos aqui, através desta parábola de Cristo, aqui fica muito clara. Nós não devemos servi-lo por esperar recompensa. Nós não devemos insistir em saber o que nós receberemos. Jesus, ele diz, a recompensa será dada, mas você não pode dizer o que eu vou receber, o que você vai receber. Deus, ele é infinitamente generoso e bondoso, e sempre nos dará mais do que merecemos. Agora nós podemos entender os perigos ocultos da pergunta de Pedro em Mateus capítulo 19, versículo 27, quando ele diz assim, lê comigo aí, ele fala bem assim, então respondendo Pedro, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? Qual será o galardão por isso? Irmãos, quantas vezes nós, muitas das vezes, queremos seguir a Cristo pelo que Ele dá. Pessoas hoje estão mostrando Cristo pelo que Ele dá, pelo que Ele faz. Mas nós fomos chamados a pregar o Cristo, não somente que dá, não somente que faz, mas o Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que vai levar esse povo santo para o céu. Precisamos servir a Cristo pelo que Ele é, e não pelo que Ele dá. Nós não devemos supor. Imagina, eu estou fazendo isso para Cristo, porque Deus vai me recompensar naquele dia. Eu vou receber 100 vezes mais. Eu vou receber. Não. Jesus não manda nós servir a Ele dessa forma. É só olhar para a parábola aqui dos trabalhadores da vinha, que aqueles que começaram a trabalhar muito tempo antes, no começo do dia, eles receberam o mesmo salário do que aqueles que foram salvos na última hora, que trabalharam na última hora. Então, meus queridos, é possível fazer o trabalho do Pai e ainda assim fazer a vontade dele de coração. Quando nós olhamos em Efésios capítulo 6, versículo 6, a Bíblia é bem clara, quando o apóstolo Paulo fala, não servimos à vista, não servimos à vista, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aí eu pergunto, você está trabalhando na obra do Senhor, para o Senhor, por causa das aparências, por causa dos benefícios, ou por causa do Deus que te chamou para trabalhar na obra? Servi-lo apenas em função de benefícios, benefícios temporais ou benefícios eternos, é perder as melhores bênçãos que Ele tem para nós.
Nós devemos confiar no Senhor, sem reserva, e crer que sempre nos dará o melhor. Confia nele, não se preocupa com os benefícios, não se preocupa com as recompensas, apenas serve, apenas trabalha, apenas se joga no campo, na vinha e trabalha para ele. Por quê, pastor? Porque ele é fiel, ele é generoso, ele é bondoso para recompensar aqueles que o confiam. Meus queridos, ainda o perigo do orgulho. Aqui nessa passagem, nesse versículo que nós olhamos aqui, capítulo 19, versículo 27, nós vemos aqui Pedro perguntando para Jesus: o que nós teremos por isso? Que será, pois, de nós? Perguntou Pedro. Parábola. Essa parábola aqui serviu para diverti-lo com a pergunta: como você sabe que receberá alguma coisa? Como você sabe, Pedro, que você receberá alguma coisa? Em se tratando de recompensa de Deus, Pedro, como é que você sabe que você vai receber, Pedro? Tem muita gente hoje confusa, fazendo perguntas levianas, pensando que vão receber alguma coisa, pensando que fizeram alguma coisa para Deus, se exaltando. Mas é melhor nós não ser excessivamente confiante, pois aquele que a seus olhos e aos olhos dos outros estão em primeiro lugar, pode terminar em último. Isso está na Bíblia. Eu não tenho medo de pregar a Bíblia, entendeu? A Bíblia deve ser pregada de capa a capa. E nós temos aqui lição a aprender de capa a capa da Bíblia. Hoje existem pessoas aí que não, talvez porque não estudam, ou não gostam de estudar, mas querem estar como primeiros, querem ser os primeiros, querem se achar os primeiros. Mas nós não devemos desanimar, pois os que se consideram servos inúteis podem terminar em primeiro lugar. Aqueles que são desprezados, aqueles que são rejeitados, aqueles que muitas das vezes são humilhados por aqueles que se acham que são. Mas pode acontecer aí, na eternidade. O que pode acontecer na eternidade, pastor? Os servos inúteis serem recompensados primeiro, e aqueles que se acham, que têm recompensas, serem deixados por último e receberem a mesma recompensa daqueles que chegaram primeiro. Devemos ter cuidado, meus queridos, ao observar os outros trabalhadores e comparar resultados. A Bíblia diz: nada julgueis antes do tempo. Tem muita gente hoje comparando resultados. Tem muita gente hoje olhando, tem muito líder, vou falar agora, tem muito líder hoje olhando para os seus liderados, achando que eles são mais do que os liderados, só porque abriram isso, fizeram aquilo. Mas eu quero dizer para vocês: nada julgueis antes do tempo. Nós devemos ter cuidado ao
observar outros trabalhadores e comparar resultados. Essa é a advertência do apóstolo Paulo, lá na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 5. Vemos apenas o trabalho e o trabalhador, mas Deus vê o coração dele. Aquilo que você não consegue enxergar, lá dentro, Deus enxerga. Talvez o que você faz por segundas intenções, aquele que não faz, está fazendo mais do que você que está fazendo com segundas intenções. Cuidado! Cuidado! Deve-se ter cuidado de não criticar a Deus e nem se sentir prejudicado, como que se Deus está abençoando mais o novato do que o antigo. Se os primeiros trabalhadores da madrugada tivessem confiado no proprietário e não tivesse exigido um contrato, o dono lhes teria dado muito mais. Porque o dono da via era generoso, mas não confiaram nele. Não se alegraram com os outros que receberam, mas não. Pelo contrário, eles ficaram com inveja, eles começaram a reclamar, e reclamaram com quem? Com o dono da via, mas o dono da via é bondoso. A bondade do dono não os levou ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter do coração deles. O egoísmo, a inveja, o ciúme, a divisão. Sempre que encontramos um servo queixoso, significa que não está inteiramente sujeito à vontade do mestre. Está na via por interesse, está na via por intenções, mas o dono da vinha, na hora do pagamento, haverá ali muitos decepcionados. Por quê, pastor? Porque se achavam primeiros, porque se achavam, mas é na hora do pagamento, ali a recompensa, quando eles vão ver que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Primeiro aqui nós temos Mateus capítulo 19 e 30 e Mateus capítulo 20, versículo 16. Meus queridos, não importa se você tem 40, 50 ou 10 anos de cristão, não importa. E teve aquele que aceitou Jesus essa semana ou semana passada, não importa. Para Deus, todos eles são iguais. Para Deus, todos eles vão receber a mesma graça, o mesmo amor, a mesma recompensa, o mesmo céu. Então cuidado, não faça julgamentos, não se como é que eu posso dizer? Se autopropague, né? Não despreze os teus irmãos, teus companheiros, achando que eles não têm o que você tem. Diante de Deus, Deus conhece o que está lá dentro. Cuidado, podemos chegar diante de Deus e sermos ali surpreendidos com muitas surpresas. O ladrão da cruz, ele recebeu o paraíso na cruz, da última hora. Quantos hoje pode receber o galardão hoje? Você pode receber esse galardão. Você pode receber a salvação hoje, agora.
A mesma salvação que foi lá para os discípulos, apóstolos, para os irmãos que já são idôneos na casa do Senhor, está estendida para você que está me ouvindo aí do outro lado da tela. Você pode alcançar esta salvação. Pastor, o que eu faço? Apenas aceita Jesus como teu Salvador. Apenas aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida e da tua alma. E através dele, você alcançará o céu. Alcançará a glória que tem preparado para os seus. Nós queremos orar nesse momento pela sua vida. Entrega a sua vida para o Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Confia nele e no mais ele tudo fará. Confia nele. Não faça que nem Pedro perguntar para Jesus: Senhor, se eu abrir mão disso aqui para te servir, tu vai me dar aquilo lá? Não, não faça isso. Não faça isso. Sirva ao Senhor Jesus, sabendo que a recompensa virá e será muito generosa, será muito grande, mas sirva pelo que Deus é e não pelo que Deus dá, tá bom? Que Deus abençoe. Amado Deus, eterno Pai, Pai querido, aqui, Senhor, estamos encerrando, Senhor, esse estudo, Deus, a respeito dos trabalhadores da vinha, Pai. Que nós possamos, Pai, estar a teu serviço, Deus, mas não com segundas intenções, não querendo saber o que vamos receber, não o que, Senhor, tu estará dando para nós naquele dia, ou estará dando ainda aqui nesta terra, Pai. Pai querido, que nós possamos te servir, Senhor, porque tu és bom, que nós possamos te servir, Senhor, porque tu és santo, porque tu és amor, porque tu enviou o seu Filho unigênito para morrer por nossos pecados e para nos dar o direito da salvação. Deus querido, Pai Santo, vai ao encontro dessas pessoas que estão aí do outro lado, Senhor, deste aparelho, ouvindo a palavra do Senhor, com a mão levantada, Senhor, aceitando a Ti como único e suficiente Salvador. Pai Santo, perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, todas as suas falhas. Deus querido, liberta, Senhor, a cada vida, transforma, escreve seu nome no livro da vida. Sim, meu Deus, abençoa cada família, aonde tiver, Senhor, uma pessoa ali enferma, Deus, repreende a enfermidade nesse momento, repreende com o teu poder, repreende, Senhor, ali a enfermidade, o câncer, Deus Santo, diagnóstico de morte, repreende nesse momento, para que o teu nome seja glorificado, para que o milagre aconteça nesta casa, e Senhor, salvação de toda a casa, Pai. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada ouvinte que estará ouvindo esta live, esse estudo bíblico, Deus, no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.